bem-vindos a mais um Giro Sindical. O Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDCT. O DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDCT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. E nesse programa nós vamos repercutir um tema que tem sido a pauta dos noticiários, praticamente desde que foi consagrado o resultado do segundo turno da eleição. Nós vamos tratar do orçamento. E quem vai ajudar a gente aqui para fazer essa tarefa, para cumprir esse papel, a partir da ótica da necessidade do Estado, de que Estado, e que inclua também os servidores públicos federais, é o Sérgio Ronaldo da Silva, ele que é secretário-geral da CONTSEF, a Confederação Nacional dos Trabalhadores no Serviço Público Federal. Obrigada por aceitar nosso convite, Ronaldo. Sérgio Ronaldo, bem-vindo. Nós que agradecemos o convite e já aqui referendando que o SINDCT é um sindicato filiado à nossa confederação, sindicato super atuante, e vamos ao debate. Vamos começar um pouquinho sobre a situação dos servidores públicos federais. Nós temos uma situação, e aí você me corrige se os dados não estiverem fidedignos, mas que a gente tem uma boa parte do serviço público federal que está há 7 anos sem reajuste, sem sequer a recomposição de perda inflacionária. Temos a necessidade de concurso público, porque houve muita aposentadoria, muitas delas, inclusive, motivadas pela reforma da Previdência, e, ao mesmo tempo, a gente tem uma sociedade aí clamando mais e melhores serviço público. Diante desse quadro, se esse é o quadro, Sérgio, conta para a gente qual é a avaliação que a Condicef tem dos últimos anos, em especial do período de governo Bolsonaro. Olha, eu vou mais além. Depois do golpe de 2016, que o Temer assumiu, que a remuneração e concursos públicos e investimentos nas políticas públicas estão praticamente congelados. A única recomposição, que foi inclusive abaixo da inflação, que o funcionalismo teve, foi em 1º de janeiro de 2017, nos seus proventos e nos seus benefícios. E também, para concurso público, isso ficou praticamente congelado também no serviço público. Então, eles quase conseguem executar a tragédia que anunciaram. Para nossa felicidade, nós conseguimos agora, recentemente, no último dia 30, tirar o joelho do pescoço do trabalhador e do povo brasileiro dessa turma e conseguir respirar. E acreditamos que daqui em diante a gente vai conseguir começar a retomar o processo de diálogo e a reconstrução dos serviços públicos, e aí inclui também um dos temas que nós vamos tratar com muita profundidade aqui, a remuneração do funcionalismo público. Sérgio, desde que terminou a eleição, o dia 30 que você mencionou aí, e foi instaurado os trabalhos do chamado governo de transição, um monte de notícias veio ao público, tomou-se conhecimento de que havia um caixa muito esvaziado para fazer frentes a compromissos ordinários. Ficou sobre o risco o pagamento até mesmo de aposentados e pensionistas, que quase não receberam os últimos rendimentos desse ano. E a gente tem vários outros exemplos, como os bolsistas, que recentemente também tiveram seus vencimentos atrasados, e por aí vai. Os servidores públicos federais poderão, já estão tendo. Qual é a perspectiva de que esse caixa que se descobriu vazio afete os rendimentos e as condições de trabalho nesse final de ano e no início do próximo? Por incrível que pareça, durante o decorrer do governo Bolsonaro, de 1º de janeiro de 2019 até a presente data, por muita insistência das entidades nacionais, nós fomos recebidos lá no Ministério da Economia por 4 ocasiões. Todas as 4 foram para abordar, junto às entidades nacionais representativas, que não tinham autorização para dialogar nenhum tema constitucionalismo que dissesse respeito à recomposição salarial de benefício do concurso público. Então, praticamente não teve debate, não teve negociação. Com a equipe de transição, nós tivemos a oportunidade de sentar à mesa com eles por 4 vezes. Nessas 4 vezes, nós fizemos um diagnóstico do que o futuro governo vai receber da administração pública de uma forma geral,
de uma forma ampla e geral. E, evidentemente, sinalizamos o que é que a gente pleiteia para que um governo que tenha compromisso com as políticas públicas, com o serviço público e com a população brasileira possa instalar a partir de 2023, nos primeiros dias de janeiro já do ano que vem. Então, tudo isso ficaram condicionados junto aos relatórios que foram apresentados recentemente ao presidente Lula e ao vice-presidente Geraldo Alckmin, e, evidentemente, com o compromisso de retomar um tratamento adequado com as representações da classe trabalhadora, que era o que deveria vir acontecendo e não estava acontecendo até a presente data. Os servidores públicos federais e também nos outros níveis frequentemente reivindicam o direito à negociação coletiva, a reposição das perdas salariais e a abertura de concursos. No entanto, esse debate no país, ele tem várias visões. Se os servidores públicos, de um lado, dizem isso, pleiteiam isso, de outro lado, você tem aí, reverberando, sobretudo na mídia grande, falas, mensagens de que o Estado ele já é maior do que o necessário e que servidores são privilegiados. Parece, Sérgio, que não é só uma questão de atender ou não atender a reivindicação trabalhista, o que por si só já seria muito relevante, mas são diferentes visões a respeito do Estado que está em jogo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho qual é a visão de Estado da Condicef e quais são as ações que ela considera, que a Confederação considera essenciais para implementá-lo. Olha, o Estado que nós defendemos é um Estado desenvolvimentista e impulsionador da economia, mas com serviços públicos de qualidade, porque o Brasil, que chegou a ser a sexta maior economia do mundo, eles venderam, quando eu digo eles, depois do golpe de 2016, venderam uma ilusão para o povo brasileiro, dizendo que com tudo aquilo que estavam fazendo, reforma trabalhista, terceirização, reforma da Previdência, emenda constitucional do teto, do gasto, que o Brasil iria chegar ao paraíso. E o paraíso que eles entregaram ao povo brasileiro foi tirar o Brasil da sexta economia do mundo e hoje nós estamos na 13ª economia do mundo e se esse projeto continuasse, ia chegar à 15ª, à 20ª. Então, o Estado brasileiro que nós defendemos é o Estado brasileiro com serviços públicos de qualidade, trabalhadores bem remunerados, trabalhadores com condições de trabalho e serviços públicos de qualidade para uma população tão necessitada e carente que é a população brasileira. O Brasil, que este ano está batendo recorde na produção de grão, de derivado de frango, de boi, de suíno, ele está exportando a produção hoje de 302 milhões de toneladas de grãos. E é inadmissível que o povo brasileiro esteja na fila do osso. Mais de 35 milhões de pessoas na zona da pobreza. Não é esse Brasil que a gente quer. Fique com a gente, o Giro Sindical volta já já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe Sérgio Ronaldo da Silva, ele que é secretário-geral da Condicef e está aqui dando um pedacinho do seu tempo para a gente conversar sobre funcionalismo público federal e os desafios diante desse grande debate que tem sido o orçamento. Bom, o orçamento tem sido a grande prioridade da discussão política nacional, com a promessa, para que seja cumprida a promessa, de incluir o pobre no orçamento, sobretudo através do programa que volta a ser chamado, como sempre foi, de Bolsa Família. E o desenho que está sendo feito é um desenho em que mantém-se a política fiscal de teto de gastos, em que o governo só pode gastar o orçamento do ano anterior, corrigido pela inflação, mas que o Bolsa Família fica fora desse limite, fica por fora, não entra no teto. É possível fazer essa reconstrução do Estado e atender às demandas do funcionalismo, seguindo o teto, a política fiscal que mantém o teto de gasto? O Brasil é um país que tem muitos recursos e, se aplicar a política financeira, econômica e social da forma adequada, o Brasil tem jeito e poderá ter rumo. Porém, o teto do gasto, que nós chamamos de teto do gasto, que é a emenda constitucional 95, que foi aprovada em 2016
e se continuar valendo, vai até 2036. Então, ele só é aplicado com muito rigor para as políticas públicas, para o funcionalismo, para os serviços públicos. Para o serviço da vida, ele é liberou geral. Só o governo Bolsonaro furou o chamado teto do gasto em quase R$ 1 trilhão para fazer outro tipo de política que não dizia respeito às políticas públicas, nem atendimento às mais necessidades do povo brasileiro. Então, para que o Brasil possa ter uma pujança efetiva nas políticas públicas, no resgate dos serviços públicos, a primeira coisa, e esse é um dos compromissos que, inclusive, consta na PEC 32, que é o chamado PEC da transição, que o governo Lula até agosto do ano que vem, tem que encaminhar ao Congresso um novo marco fiscal, mudando essa política fiscal e econômica que diz respeito ao teto de gasto. Nenhum governo e nenhum país do mundo tem essa questão de teto de gasto, essa situação no Brasil. O golpe foi aplicado para fazer isso, para dar mais recursos para os agiotas que estão aí, como sanguessuga, sugando recursos do povo brasileiro. Então, para nossa satisfação, o governo brasileiro que assume em 2023 já tem esse compromisso, que inclusive consta na PEC da transição, que já foi aprovada no Senado e agora está em discussão na Câmara, que até agosto do ano que vem tem que mandar um novo regulatório e marco fiscal para substituir essa tal chamada PEC, Emenda Constitucional 95, que chama teto do gasto, que só funciona para limitar impulsionamento nas políticas públicas, nos serviços públicos. Isso tanto é que até agora, desde 2017, depois dessa emenda constitucional, o funcionalismo está com seus salários congelados, seus benefícios congelados, concursos públicos. O Bolsonaro, só para dar um exemplo, quando assumiu em 1º de janeiro de 2019, a força de trabalho do executivo efetiva eram 665 mil servidores e servidoras. Hoje ele está entregando o país com um déficit de 135 mil servidores a menos. Muitos que tombaram por conta da irresponsabilidade dele por conta da pandemia, outros que se aposentaram. Então, praticamente, a força de trabalho desses cerca de 530 mil que ainda estão em atividade, 71 mil são temporários. Assim, um servidor hoje está fazendo a atribuição de 3, sendo assediados com uma série de situações. Então, o Brasil precisa retomar a reconstrução dos serviços públicos e é isso que foi garantido pela equipe de transição. Sérgio, mesmo depois do 1º de janeiro, mesmo depois da mudança do governo federal, do executivo, tem alguns fantasmas que podem voltar a nos assolar. Dentre esses, vamos conversar um pouquinho sobre a PEC da reforma administrativa, que não foi votada, não foi levada ao Congresso no governo Bolsonaro, por pressão dos servidores e de setores da sociedade que seriam atingidos. Dentre as maldades dessa proposta estava a contratação de servidores públicos federais sem concurso público, a legalização da rachadinha, né, a legalização de várias mazelas que a gente tenta combater, e outra também, que é inimaginável, que é a possibilidade de reduzir salários dos servidores. O presidente eleito é o Lula, mas o Congresso, ele continua tão antitrabalhador ou mais do que esse que vai se despedindo agora no final deste ano. Então, qual é a visão da Condicef sobre o futuro da reforma administrativa? Esse ministro atual da Economia, que gosta, até ele anda sumido recentemente, eu gostava muito de falar. Tinha, em algum momento, numa reunião dantesca, em 22 de abril de 2020, ele tinha afirmado que tinha colocado uma granada no bolso do inimigo. Inimigo para eles, desse governo, somos nós, os trabalhadores do serviço público, na questão do congelamento. Então, inclusive, ela tinha afirmado que já tinham conseguido destruir a terceira torre e faltava só a quarta.
Quando ele se referia à terceira torre, ele estava se falando sobre a questão da reforma trabalhista, que precarizou os direitos trabalhistas do povo brasileiro, do trabalhador brasileiro. Ele estava falando da reforma da Previdência, que precarizou os direitos previdenciários do trabalhador brasileiro, tanto do serviço público como da iniciativa privada, e da emenda do teto do gasto, a emenda constitucional 95. Qual era a última torre que ele dizia que precisava destruir para cumprir o compromisso que eles fizeram lá com o padrinho deles, o Donald Trump? Eles foram lá e disseram que no Brasil estava à venda até a cadeira do Palácio do Planalto. E quase que eles conseguem fazer isso. Não conseguiram por conta da resistência. Nós, dos servidores públicos federais, estaduais, municipais, fizemos uma ação, juntamente com todas as centrais sindicais, debaixo de sol, chuva, sereno, aeroportos, na mobilização, na pressão, e impedimos que eles fizessem isso, porque eles disseram que em junho desse ano estariam entregando esse produto. Então, isso deixa patente que, quando tem mobilização, a gente consegue vencer. E ela, para nossa felicidade, é um dos compromissos que a equipe de transição informou para a gente que, assim que assumir, o presidente Lula estará enviando um expediente ao Congresso Nacional para que a PEC 32, da chamada reforma administrativa, seja arquivada e que, no lugar dela, seja colocado um novo projeto que recupere, de fato, os serviços públicos. E o Giro Sindical volta já já. Giro Sindical está de volta e nós recebemos o Sérgio Ronaldo da Silva, ele que é o secretário-geral da Condicef. Então, a Condicef ela foi contra essa reforma da Previdência que foi implementada em 2019. E ela foi protagonista de várias ações no enfrentamento a esse ataque. Mudando o governo, mas a gente já colocou aqui que a gente não tem um Congresso muito amigo, ao contrário, tudo indica. Como é que deve ficar a luta em defesa da Previdência Social dos servidores nesse contexto? Olha, o Lula tem afirmado com muita propriedade que irá rever vários instrumentos do que eles aprovaram na chamada Emenda Constitucional 103. Eles dizem reforma da Previdência, nós consideramos que não foi uma reforma, foi uma destruição dos direitos previdenciários. Então, tem muitas coisas para ser revistas. E qual é o compromisso que a equipe de transição, em nome do governo, que estava ali representando o governo, assumiu com a gente? Para além da questão da PEC 32, eles assumiram outros compromissos, que são o seguinte: o arquivamento do projeto de lei que eles chamam de Carteira Verde e Amarela, que é a continuação, esse projeto é a continuidade da destruição do direito trabalhista. E uma situação importante que assumiram com a gente: eles assumiram o compromisso de encaminhar ao Congresso Nacional e ter todo o empenho da regulamentação da Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho. O que é que isso significa? Eu falei aqui que desde 2017, aliás, 16, que interromperam as negociações, porque o governo, quando está de bom humor, negocia a hora que quer. Regulamentando a Convenção 151 da OIT, nós vamos ter direito a negociar no setor público, quer seja federais, estaduais, municipais, negociação coletiva no setor público. Passar a ter direitos sindicais, que hoje não temos praticamente nenhum direito sindicais. E também o direito de greve, porque no setor público, quando a gente faz uma greve, eles aplicam a regra da iniciativa privada. Então, esse é um dos compromissos que a gente acha que é fundamental. Para além disso, reinstalar as mesas de negociações, tanto a nacional como as mesas de negociações setoriais, que foram interrompidas em 2015 e foi instalada, evidentemente, no primeiro governo Lula, em 2003. Esse é um compromisso também que foi assumido, que consta lá no relatório. Outro tema que assumiram conosco: revogar todos os entulhos que o Bolsonaro, de forma monocrática, fez através de decreto, portarias, instruções normativas, uma série de situações. Por exemplo, o servidor público, que é do regime próprio, foi jogado para o regime geral da Previdência, ser administrado pelo INSS através de um decreto.
É sabido que no INSS hoje tem uma fila de mais de 5 milhões de pessoas esperando um benefício. Se o INSS não está dando conta dessa demanda dos trabalhadores da iniciativa privada, imagina remeter para lá todos os aposentados e pensionistas, que chegam aí em torno de 700 mil trabalhadores e trabalhadoras do setor público. É para justamente deixar amigo. E, evidentemente, uma coisa que é importante, exonerar todos os cargos comissionados do Bolsonaro, incluindo 8.500 militares. O lugar de militar é nos quartéis, nas fronteiras, para não aconteça o que aconteceu com o Bruno, com o Dom, que foram assassinados sem a proteção do Estado. A primeira coisa que iremos discutir na Mesa Nacional de Negociação é a recomposição salarial e dos benefícios do funcionalismo, que está congelado, e só no governo Bolsonaro nós temos uma perca de 27%. A gente tem uma fala que esse momento de transição, todas as equipes, todos os temas trouxeram a público dizendo é preciso reconstruir as instituições do Estado que foram desmanteladas no último período. E como você bem coloca para a gente, Sérgio, não é só o período Bolsonaro, é desde o golpe que o asfixiamento ele acontece e que leva a esse caos que nós temos hoje. Em algumas áreas é mais evidente, em outras já a evidência não é tão grande. Eu queria perguntar para você, que tem um diagnóstico muito presente, é o seu cotidiano, esse diagnóstico do Serviço Público Federal, se tem áreas que precisam ser priorizadas para esta reconstrução e quais são as medidas mais urgentes. O Estado brasileiro tem que investir em concurso público. Os serviços públicos eles são permanentes, os governos são passageiros. Prioridade número 0, investir na pesquisa, na saúde, na educação e nas áreas sociais. O governo atual, só este ano, cortou mais de 90% do setor do CIT, da pesquisa. O Sistema Único, eles quase conseguem colocar na UTI, quando, na verdade, quem tem que salvar o povo brasileiro da UTI, tem salvado, é o Sistema Único de Saúde. Só para essa questão, por isso que nós estamos apostando que essa PEC da transição ela vai ser aprovada, porque só para o Sistema Único de Saúde vão ser reservados com essa sobra que vai aparecer aí da PEC da transição, 23 bilhões. Para a educação vão ser necessários quase 13 bilhões de reais, porque cortaram quase tudo, inclusive para os bolsistas aí, que atuam na área da pesquisa, da ciência. Então, olha, o desafio que o governo Lula vai e tem pela frente, ele é imensurável. Mas conhecendo a capacidade e o compromisso que o Lula tem, a gente sabe que ele vai dar conta da demanda. E o que depender das entidades sindicais, da Confederação, das demais entidades nacionais, nós estaremos com as mangas arregatadas para contribuir no resgate das políticas públicas, no resgate dos serviços públicos, dos concursos públicos. Espero que a partir agora de 2023 a gente volte e, evidentemente, o país volte a crescer, a fazer a curva inversa, sair da 13ª economia do mundo para chegar à quinta, a quarta economia maior do mundo. O que precisa é compromisso, responsabilidade e gestão. E eu queria aproveitar, então, Sérgio, e pedir para você deixar aqui umas palavrinhas finais, uma mensagem para os servidores públicos federais, para as entidades associadas à Condicef, que é uma gigante aí do movimento sindical brasileiro, e com isso a gente encerra o nosso programa. Olha, antes de iniciar aqui essa entrevista, eu estava desde amanhã lá dentro do Congresso Nacional, trabalhando junto com a equipe da Comissão Mista do Orçamento, trabalhando junto com os parlamentares, para que reservem e garantam recursos maiores para que o ano que vem a gente possa resgatar, se não na totalidade as percas históricas que temos, mas parte de todo esse prejuízo que o funcionalismo público vem tendo desde 2017. Quer seja na questão de condições de trabalho, quer seja na questão salarial, dos seus benefícios, questões previdenciárias, e que, evidentemente, todos os nossos sindicatos, os servidores e servidoras públicos,
possam acreditar que a partir de janeiro de 2023 nós vamos passar a viver uma nova realidade. As negociações vão, assim, o compromisso é que iniciarão de imediato, porque tem muita coisa represada e muita situação a ser corrigida. Obrigada, Sérgio Ronaldo da Silva, secretário-geral da Condicef, pela sua entrevista. E com isso eu também me despeço aqui. Tchau, tchau, pessoal. Seguimos até 2023.